Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Apresentação: José Damião e Guiomar Santana. Jornal Nova Era. Uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui em mais uma edição do Jornal Nova Era. Hoje, quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. Já mandaram meu carinho, minha gratidão a você que está aí do outro lado, nos acompanhando, nos permitindo entrar aí dentro da sua casa, fazer parte aí deste momento aí do almoço. Obrigada, viu? Pelo carinho, pela sua receptividade para conosco aqui. Você que pode estar nos acompanhando em qualquer lugar, através do aplicativo de celular, a gente tem essa possibilidade, não é? De levar a Rede Boa Nova de Rádio a tantos locais. Você nos acompanha pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, pelo YouTube RBN/TVMM. Muito obrigada pela sua sintonia. Já trazer aqui para o nosso Salve da Tarde a equipe de comentaristas desta quinta-feira, do meu lado direito aqui, Carlos Moraes e Reinaldo Toledo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, uma boa quinta-feira e vamos lá comentar as notícias do dia a todos que estão nos escutando e conectados. Excelente tarde a todos, amigas, companheiros aqui da mesa. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu já me adiantei, você viu? Linda. Ganhar tempo. Exatamente, estamos aqui para isso, né, Isildinha? Obrigada pela sua participação, pela sua presença sempre aqui conosco. O Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje, dia 4 de abril, quero já mandar o meu carinho, deixar aqui registrado. Hoje é aniversário de Vera Lúcia. Vera Lúcia, minha mãe que fez Vera Lúcia, tá? Então, minha irmã de coração, minha irmã amada, hoje, isso aí, maravilha, ela merece. Vera Lúcia, que é a telefonista aqui da Rede Boa Nova de Rádio. Vocês têm um carinho muito grande para com ela e o meu, então, é grande demais. Verinha, beijo no seu coração, te amo. Lá em Sorocaba também tem gente aniversariando, meu cunhado. Hoje eu vou fazer só um minutinho aqui de espaço família. José Vitor também fazendo aniversário, então beijo para todos e para todos que estão hoje aniversariando, nosso carinho, nossa vibração amorosa a todos vocês, tá bom? A gente começa o Jornal Nova Era falando de amor. Olha só que bacana, amor ao próximo. Tem uma matéria na revista RIE, Revista Internacional de Espiritismo, deste mês de abril, que fala a respeito de amor, mas amor dentro do ambiente de trabalho. Nós trouxemos aqui para os comentários da nossa equipe de comentaristas. A matéria tem como tema: amor e trabalho andam juntos? Esta é a pergunta que o Anselmo Ferreira Vasconcelos, que é autor da matéria, deixa já no início para a gente. Muitas pessoas percebem o trabalho apenas como um meio de subsistência ou um eventual enriquecimento e nada mais. Amor no contexto do trabalho não é um tema amplamente, como ele diz, escarafunchado, segundo ele mesmo diz. Com efeito, há muito espaço ainda, especialmente dentro da área de comportamento organizacional e da psicologia industrial, para significativos avanços em relação ao entendimento da manifestação do amor no trabalho. Afinal, não há lógica nenhuma em imaginar ou transformar o ambiente de trabalho em cenário de confrontos e de desamor. Segundo pesquisas, duas marcantes características foram devidamente identificadas. Trata-se de algo calcado em valores e foco na organização como uma comunidade. Seja como for, entendo a oportunidade de ter um trabalho, algo extraordinário no momento em que vivemos, sob crescente domínio da inteligência artificial e robótica, é preciso igualmente saber retribuir de alguma maneira essa bênção recebida que nós temos, que é poder trabalhar, não é? Explicando melhor, as tragédias de Mariana, Brumadinho, a que ocorreu no Ninho do Urubu, não foram obras do acaso. Em síntese, foram frutos amargos gerados pela falta de amor ao próximo. Cristo, a quem temos por modelo de amor, deixou-nos dois mandamentos basilares: amar a Deus e ao próximo como se fossem nós mesmos. Conforme nossa conduta nestas duas dimensões, haveremos de avançar para a luz ou padecer nas trevas. Portanto, o autor aqui deste texto, que é o Anselmo Ferreira Vasconcelos, ele conclui dizendo que o desenvolvimento do amor no trabalho
é a chance de mostrar se estamos efetivamente prontos para cooperar e contribuir nesta divina obra que todos nós aqui fazemos parte, né? Nós somos aí partícipes desta obra que é a implantação do reino de Deus aqui na Terra, e aqui no nosso trabalho nós temos muitas oportunidades diariamente. E você que está aí acompanhando o jornal, acredito que também. E aí, Zilda? Pois é, eu acho que deveriam andar juntos, né? Trabalho e amor, o amor e trabalho. E é interessante que, se a gente buscar na doutrina espírita, os amigos espirituais sempre dizem que nós deveríamos usar as palavras adequadamente para não interpretarmos indevidamente, né, ou equivocadamente. E eu me lembro aqui, nesse contexto, eu me lembro de quando eles usam as palavras obrigação e dever. Então, eu acho que quando a gente usa o dever no trabalho, a gente usa o amor automaticamente. Porque a obrigação é fazer o trabalho que você se propôs. Porque você assinou um compromisso, né, ou com a empresa ou com alguém para você realizar uma tarefa, um trabalho. Então, é a sua obrigação de fazê-la. Agora, qual é o seu dever? É o melhor possível. É respeitar, é colaborar, é ajudar. Enfim, isso é o seu dever. Então, eu acho que quando nós conseguimos aliar a obrigação com o dever, nós utilizamos o amor, a gente junta o amor com o trabalho. E aí, meninos? O artigo é muito interessante, né? Ele nos leva a várias reflexões. E se nós pensarmos, né? Você colocou muito bem, Marizilda, a questão do dever, e o dever a todos cabe, mesmo que nós não estivéssemos considerando assim o nosso universo espiritual, né? Do espiritismo, a doutrina, o dever a todos cabe por lei. Sim. Então, se nós pensarmos no cidadão, né, que, digamos, trabalha na iniciativa privada, ele recebe um salário, né, então ele tem suas atribuições, obrigações, e nós podemos dizer, com certeza, que toda vez que nós recebemos uma remuneração e nós deixamos de contribuir com a empresa a que pertencemos, quando nós desperdiçamos material, quando nós jogamos o tempo fora, né, fingindo ali que estamos trabalhando, é um tipo de corrupção moral. Porque Sim. Não adianta dizer, o mal está em Brasília. Quer dizer, como assim? O mal está em todo lugar que alguém deixa de cumprir o seu dever. Isso nós vemos em tantos locais. Dissemos iniciativa privada. Se pegarmos o próprio serviço público também, nós veremos as mesmas coisas, né? Ali, às vezes, a morosidade voluntária, desperdício de recursos públicos, a forma, não todos, mas alguns tratam com o material do Estado, os bens públicos, a forma que as pessoas recebem o cidadão ali no balcão, o cidadão que chega cansado, sofrido, né, de tantas lesões sofridas, e às vezes recebe ali no último local que ele pode chegar ali para pedir seu direito, ele encontra ali uma barreira, às vezes, daquele que não está cumprindo o seu dever. Isso só no campo cívico da lei. Agora, quando nós acrescentamos os princípios da doutrina, e eu lembro de uma lição do Emmanuel, que eu gosto bastante, é aquela, que fazes a mais? Ou seja, cumprir os deveres, isso é lei, isso já tem que fazer mesmo. O que você faz mais do que isso? E aí essa é a pergunta para nós espíritas, o que nós, depois de cumprir todo o dever, depois de cumprir todas as obrigações do trabalho com a sociedade, aí fica a pergunta para nós, o que nós fazemos a mais, e aí justamente por amor, né? Pela lei de amor ao próximo. Não, eu concordo com vocês, acho que vocês já adiantaram bastante fica por último, mas ainda vou tentar dar uma última pincelada que eu anotei aqui. Quando vocês colocaram o amor ao trabalho, sim, ao respeito, acho que quando você está numa iniciativa privada, você tem que ter respeito à questão do patrimônio, como você falou. Quando você é do bem público, tem que ter um respeito maior ainda, porque é de toda a sociedade, aquilo ali é de todos nós, não é somente daquele funcionário. A ética profissional, como você fala, às vezes o pessoal usa a empresa como escritório de casa, escritório comercial. Isso é amar ao trabalho, é respeitar o seu ambiente, respeitar o seu colega, a sua empresa, né? Muitos, infelizmente, não conseguem trabalhar naquilo, às vezes, que gostam, porque nós temos as nossas necessidades materiais, como, né? Temos nossos deveres, obrigações, temos nossas contas, mas me veio aquela frase, não exatamente, mas ame o que faça e não precisa trabalhar nenhum dia. Acho que assim é basicamente isso a frase. Então acho que é isso, a gente tem que colocar o amor em tudo que faz na vida, no trabalho, na nossa vida, nos nossos estudos, acho que todos os locais.
E se você não tem o amor ao seu trabalho, pelo menos tenha respeito e a ética, porque acho que depois isso pode até virar futuramente um amor. Lembre que aquele, às vezes, seu empregador, ele está te ajudando de uma certa forma a sustentar as suas necessidades materiais, a sua família, o seu lar. E às vezes muitos se preocupam porque tem amor àquilo que é o trabalho deles, que é a empresa deles. Então muitos colegas meus que são donos de empresa, empreendedores, falam: eu às vezes não durmo à noite pensando como que eu vou pagar os meus funcionários no final do mês. Ele ama aquilo que faz. E às vezes o funcionário não consegue enxergar isso, né? O amor do patrão em cima da empresa. Ele só fala: pô, meu chefe só cobra o meu horário, só vê se eu chego no certinho, se eu não saio mais cedo. Não é. Ele está cuidando, zelando pelo aquilo que ele tem. É o amor ao que ele tem, para que todos que estão ali possam se beneficiar de alguma forma. Pois é, eu acho que esse que você falou, esse pouco a mais, né? O que a mais você faz, eu acho que é o que dá para você credibilidade. Credibilidade para que aquela pessoa com quem você se comprometeu confie em você e te dê até mais liberdade de ação no seu trabalho, porque ele sabe que pode confiar e que você vai fazer o que você tem que fazer e até um pouquinho a mais. Eu acho que isso nos dá uma satisfação extraordinária, porque você consegue fazer além daquilo que você contratou, além daquilo que você combinou, que é extraordinário. Eu acho isso bárbaro. Quando eu consigo fazer um pouquinho a mais do que aquilo que eu me propus a fazer, eu me felicito, né? Desculpa, e a resposta, assim, né? Eu já, tanto na vida particular como advogado, na vida pública, como agente público também, já vi N circunstâncias, como um exemplo, a pessoa chega ali no balcão e está assim com N lesões de direitos na mão de estelionatários, na mão de agentes públicos que não conseguiu o que queria, e a pessoa chega ali, e quando a gente vê o caso, né, a pessoa que atendeu disse: olha, o quadro seu é muito difícil, né, a questão dos bens perdidos na mão de estelionatários é difícil recuperar, a questão etc, A, B e C, mas a pessoa foi tão bem atendida, a pessoa foi tão bem acolhida, explicou todos os direitos que lhe cabiam, a pessoa até emprestou um cartão telefônico para ela fazer uma ligação. Eu nunca esqueço a cena. A pessoa voltou, ela falou assim: olha, eu entendi, eu sei que é difícil, não tem mágica, mas eu agradeço por vocês terem me atendido assim com respeito e ter me explicado, assim, eu vou em casa em paz. Uhum. E eu gravei esse quadro assim porque olha a força que existe, assim, o atendimento, o acolhimento, o carinho. Isso é que amor nós ao próximo, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo que a própria notícia colocou. Eu volto a repetir: os bombeiros de Brumadinho, sem salário, sem 13º, literalmente com o pé na lama, né? Vamos falar a verdade. Trabalhavam horas a mais do que exigia. Ou tinha que vir um capitão e falar: ó, seu turno acabou, você não pode, senão você não consegue no dia seguinte trabalhar. E eles preocupados em resgatar, principalmente nos primeiros dias. Lembra que até 2 meses atrás a gente leu a notícia que o pessoal tá vindo lavar as roupas, tudo. E eles preocupados em fazer o quê? O serviço de melhor qualidade, independente de estar recebendo o que era justo, é de direito deles. Isso é amor ao próximo, né? Você tá fazendo aquilo que ama, você quer fazer aquilo na melhor forma e você está esquecendo das necessidades materiais. Você está fazendo aquilo porque é teu dom, é tua capacidade, né? Acho que é isso que deixa de exemplo. É o caso que você citou, são os bombeiros e N casos que a gente vê por aí. Então, outro dia eu também deparei com um rapaz que pediu pro motorista: olha, eu estou o dia inteiro procurando emprego, estou sem emprego, só que eu não tenho como voltar para casa. Ele falou: mas é só a carona que te resolve hoje, a carona eu te dou. São coisas assim, é amor. Amor ao próximo, entender a situação do que está se passando. Eu acho que essa é a semente da perfectibilidade que existe em nós e que a gente vai desenvolvendo e vai crescendo, né? Então vai florescendo, a gente vai começando a florescer onde nós estamos. Eu acho isso extraordinário, além das vibrações que a gente recebe, como por exemplo, esse exemplo que você deu, né, Toledo? A pessoa voltou para agradecer ou agradeceu de imediato por conta da atenção que recebeu. Então é recíproco o carinho a devolver, né? Então eu acho isso fabuloso. A gente precisa mudar um pouco, né? E para você que está aí ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio, acompanhando o Jornal Nova Era desta quinta-feira, dia 4 de abril, estamos aqui falando a respeito dessa nossa capacidade que todos temos de desenvolver este amor ao próximo dentro do ambiente profissional. A matéria está na revista RI, que é a Revista Internacional de Espiritismo, deste mês de abril, e tem como título: Amor e Trabalho podem andar juntos? Acreditamos aqui, depois desses comentários, que sim, né? Que nós podemos colocar o nosso amor dentro desta relação aí de
amizade dentro do ambiente profissional. Quando a própria matéria cita as questões de Brumadinho, de Mariana, do incêndio lá do Ninho do Urubu, por conta das ações que foram ali realizadas e deixaram brechas para que esses acidentes ocorressem. Então, pessoas estão sendo investigadas ainda por conta da situação de Brumadinho e também do incêndio, que deixaram de fazer algo que poderia prevenir vidas e evitar acidentes como este do rompimento da barragem de Brumadinho. Por falar em Brumadinho, uma notícia agora recente dizendo que subiu para 218 o número de mortos identificados na tragédia lá no Vale de Brumadinho. Mais de 70 pessoas continuam desaparecidas, de acordo com a Defesa Civil. Este incidente que ocorreu foi agora em janeiro, né? Já estamos aí há quase 3 meses, foi no dia 25 de janeiro, quando a barragem do Feijão no Vale, da Vale, melhor dizendo, né? A barragem da Vale, a responsabilidade da barragem da Vale. Ela se rompeu, matando dezenas de pessoas e contaminando o rio Paraupeba, um dos afluentes do rio São Francisco. Então, hoje, dia 4 de abril de 2019, este incidente que ocorreu em 25 de janeiro. E hoje, ainda surgindo novas vítimas que estão sendo identificadas, e tudo isso por conta da falta deste amor ao próximo que nós podemos ter, sim, no nosso ambiente profissional, né? As pessoas estão sendo investigadas, mas faltou algo lá atrás que permitia com que essas situações não ocorressem. Até por conta disso, diversas outras barragens estão sendo investigadas e para que esta situação não volte a ocorrer. Então, foi um incidente seríssimo, um dos maiores incidentes ambientais que ocorreu no nosso país, e isso devido à falta de amor ao próximo. A própria matéria diz, mas é isso que nós concluímos aqui, né? Devemos ter amor para que o trabalho possa se transcorrer da melhor forma, sem trazer nenhum malefício a ninguém. Quero trazer para você que nos acompanha aqui, tem participação de ouvintes. Deixa eu trazer primeiro os ouvintes que estão no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. A Marlene Florilo, é isso mesmo. Excelente jornal para vocês. É Florilo? Fiorilo, obrigada, Isildinha. Ajude-me. Então, ela dizendo boa tarde para nós. A Deise Manzano conosco. Quem está aqui também é a Luísa Marques, dizendo boa tarde, amados. Obrigada, Lu. Conosco também aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver se tem participações aqui pelo WhatsApp, estão chegando. A Lu Santana mandando um beijinho para a Verinha, telefonista aqui. Parabéns para a Verinha, telefonista. Estas as participações de ouvintes que nós temos até agora. Nosso próximo tema. Mundo já tem mais idosos do que crianças. Pela primeira vez, a quantidade de idosos no mundo está maior do que a quantidade de crianças. São 705 milhões de pessoas com mais de 65 anos e 680 milhões de crianças com idade entre 0 e 4 anos. Estes são resultados da pesquisa aí da ONU, que traz esta nossa informação, né? Tem mais idosos do que crianças hoje no mundo. Essa diferença deve aumentar. A ONU estima que em 2050 o mundo terá 2 idosos para cada criança com até 4 anos de idade. A razão disto é que muitos países, há décadas, as pessoas têm tido menos filhos, né? Essa é uma das principais, um dos principais fatores para que isso ocorra. Dados do Banco Mundial mostram que em 1960 a taxa de fecundidade era quase que 5 filhos por mulher. 5 filhos. 1960, isso há 59 anos atrás. Hoje, ela caiu para apenas 2,4. Essa informação é da BBC. Então, em 1960, as mulheres tinham 5, 4. Minha mãe mesmo, né? Em 60, estava tendo a Verinha aí, ela teve 4 filhos. Hoje em dia, seus filhos, você teve 2 filhos. 2 filhos. Seus filhos, cada um? Um tem 2, outro tem 1. Estão na média aí dessa perspectiva agora da ONU. Isso é porque a turma está pensando muito mais na carreira, né, no trabalho, enfim, depois os filhos. E aí lá em 60, não, a gente queria ser mãe e dona de casa. Sim. Não é? Mudou um pouco o perfil da mulher também, né? Eu acho que é isso.
São muitos aspectos, São, né? Eu acho que- além da dificuldade que é hoje educar, criar uma criança, né? Mas eu acho que teve, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50 e 60, né? Até nos Estados Unidos tem a época chamada, né, Baby Boom, porque o que Essa foi a criança- expansão do nascimento de criança demográfica, e o Brasil sempre está ali também, mais ou menos, de forma análoga em alguns valores e movimentos assim com os Estados Unidos, e teve também uma expansão assim fenomenal no interior, assim, nós que somos do interior, nossas famílias eram enormes, assim, Isso, mais do que 5, né? É a média, 5. Minha mas avó sim, teve mas- 12 Então, filhos. 12 é gente, né? Nós temos um amigo que tem 11 irmãos. E aí, assim, 11 irmãos naturais. E mais um adotado. Nossa, alguém tem 10? 11 filhos e adota mais um, né? Eu acho isso uma missão extraordinária. Não, com certeza. Outros tempos. Eu me lembro que na escola, na época, nos anos 70, né? Tem aquelas cartilhas lá e tal, e eu via aquelas notícias. O Brasil é um país que tem muitos jovens, e tinha aquela pirâmide, com aquela base enorme. E aí a cartilha trazia como algo positivo, eu ficava pensando, né? Mas o que tem de positivo nisso, com tanta criança para ser cuidada, né? Na minha ingenuidade ali. Não é? É. E, na verdade, se pensar os dois extremos, muito jovens ou uma população mais idosa, ambos os pontos têm o lado positivo e o lado negativo, né? Porque uma questão também, assim, uma população idosa tem várias questões também, não é, Carlos? Os países do primeiro mundo dizem que, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio. Nem uma base muito larga, nem a ponta da pirâmide muito larga. Então tem que ser uma coisa um pouco de equilíbrio para justamente poder ter essa renovação, ter força de trabalho, ter jovens, ter tudo, né? E o que aconteceu, acho que de 1960 para cá, foram as vacinas, o avanço da saúde, o avanço de vários aspectos, como é que a gente fala? A mulher realmente no campo de trabalho se firmar, mudou, sair de casa e ir pro trabalho, depois vezes ser dona de casa de novo, porque ela não deixou lá, né? Ela só está em dupla jornada. Só que com isso faz o quê? Uma tendência natural de diminuição de número de filhos. Tem a questão também educacional, como você falou, pessoal, agora tá a questão... Às vezes a mulher vai começar a pensar em ter filhos já aos 30 anos, porque ela estudou na escola, fez uma faculdade, fez um estágio, aí que ela vai pensar primeiro em se firmar no mundo de trabalho para depois ser mãe. Só que isso já com 30 anos de idade, enquanto que antigamente 30 anos já estava no terceiro, às vezes quarto filho, ou, né, sei lá que número que estaria, né? Outros aspectos que a gente também tem que colocar, pensar isso no futuro como um todo, é o que a gente está discutindo até no momento, né? E a previdência, né? E a nossa previdência? Porque conforme essa base vai mudando de posição, somos nós na ponta dessa base daqui a alguns anos, né? Vamos ter que estar equilibrando pensando... ela assim. E como eu estava falando ontem, estava escutando as notícias, que para cada aposentado, hoje são necessários 5 trabalhadores no formato atual. E aí, a gente nunca parou para pensar isso seriamente, né? E conforme essa pirâmide vai mudando a base para a parte de cima, quantos trabalhadores serão necessários para isso, se está diminuindo cada vez mais o funil de entrada de jovens, né? Então a gente tem que repensar em tudo. Ok, a gente sabe que as coisas são caras, a escola é caro, porque no Brasil você não pode mais pôr numa escola pública que não tem qualidade, você não pode não ter um plano de saúde porque a saúde pública não funciona. Você não pode, às vezes, levar às vezes, de carro alguma coisa porque o transporte público é perigoso, se você não tem como pôr numa van de alguma outra forma. Então tudo isso vai fazendo com que cada vez mais as pessoas também pensem em ter filhos, né? Então acho que tudo isso traz para esses dados que a gente está analisando de uma forma geral. Assim, daria para ficar aqui falando desse tema... Nós temos que repensar, né? Repensar um pouco como vai ser daqui para frente, né? E quando nós falamos sobre essa questão, vamos trazer para o lado da doutrina espírita. Nós sabemos que os espíritos, eles continuam aí, né? Sendo criados, as pessoas têm oportunidades de voltar dentro dessa experiência material, enquanto espíritos que somos, né? Temos que vir aí para a materialidade para nos apropriar de conhecimentos e vamos continuar vindo, né? Claro que tem a questão aí do planejamento familiar, que é devido e é legítimo a todas as pessoas, mas quando os casais passam a ter menos filhos, os espíritos vão chegar de alguma outra forma, né? Sim, Sempre. Não, e a fila é grande lá, Não né? é pequena. A fila é grande. E aí, nós temos que pensar que a gente vai voltar para o plano espiritual e depois a gente vai querer vir para cá para continuar a nossa evolução. Nós vamos demorar mais, né? Então, vamos ajudar esse povo a ter filhos, né? Para que a gente tenha uma fila menor a enfrentar. E é muito interessante o que a Guiomar falou, porque... eles vão reencarnar e vão nascer. Né? Então nós temos aí, né, os celeiros aí, Índia, China, África, etc., eles vão nascer.
Mas o que o Emmanuel e a Joana de Anjos colocam com muita força, assim, a sacralidade do sexo, da formação da família, e o quanto, eles falam com todas as letras, né? Quem diz é Emmanuel e Joana, o quanto pode representar egoísmo, quando a pessoa vem, ela faz o contrato do outro lado, chega aqui, a pessoa não constitui uma família como se comprometeu, né? Então, assim, vai haver reencarnação em outro local, e a pessoa perdeu a chance. Ela veio com esse compromisso, mas perdeu a chance de formar uma família, de educar espíritos, de resgatar, né, tantas circunstâncias, porventura, ali de espíritos que tenham sido lesados, recebemos no lar. Perde a chance, e segundo a Joana de Anjos, por um movimento egoísta. Né? E às vezes vem compulsoriamente, vem pelo outro lado, assim, né? Vem meio que obrigatoriamente para você cuidar, né? E sendo que podia ser um pouco mais fácil, né? Mais tranquilo isso. Então, a gente precisa pensar bem, né? O meu irmão mais velho, ele tem 2 filhos adotivos, não tem nenhum de forma natural. Ele chegou a uma certa idade, ele viu que não, por algum motivo não foi. Não teve dúvida nenhuma. Ele falou, para mim é tão meu filho quanto fosse um filho biológico de sangue. Né? E assim, você olha assim o tratamento dele com eles, não deixa de ser meus sobrinhos. Você vê que é perfeito, não tem essa questão de, se eu não tive, não vou ter, não vou... A vida vai te levando de alguma forma, né? E até é interessante que ele adotou eles em épocas distintas e depois ele descobriu que eles eram meio irmãos de verdade, os filhos dele. Então, assim, pra você ver... A espiritualidade trabalha de alguma forma... É bem interessante isso aí, sim. E quando nós vemos, por exemplo, nessa semana nós estamos comemorando o aniversário do Chico, né? Sim, de nascimento, foi no dia 2. Uhum. E lembrando da história do Chico e da segunda mãe, né? Quando a família do Chico estava ali dispersa, os 9 filhos, 8 irmãos do Chico, a segunda esposa falou assim para o pai do Chico: eu aceito casar com o senhor, com o compromisso de reunir toda a família, os 9 filhos juntos, né? E ela teve mais 6 filhos ainda, né? Então, uma família de 15 filhos. E nós ficamos pensando, né? Essa segunda mãe do Chico, que espírito maternal, né? Que tamanho, que dimensão, assim, de amor verdadeiro, de seriedade e de compromisso com o espiritual, né? Maravilha. Tem uma mensagem aqui dizendo assim, me ajuda aí. A Esther, ela fala: boa tarde a todos, parece que hoje as pessoas estão trocando para filhos de 4 patas, trocando por cachorrinhos e gatos, não precisam de escolas e tudo mais que uma criança precisa, repensemos mesmo. É uma forma de... Você pode ter os dois, né? Sim. Você pode ter o cachorrinho e o filho. Vamos voltar para o primeiro tema, né? Amar ao próximo. Você pode amar o seu filho de 4 patas, assim como você pode amar seu filho criança, ou sendo natural ou adotado, e não precisa um substituir o outro, né? Às vezes nós ficamos nos extremos, assim, nós entendemos a observação, né, da Esther, assim, quando ela diz naqueles extremos e tal, a gente vê, assim, bilhões, às vezes, gastos, assim, sem pensar na sociedade. Sim. Mas tudo tem o caminho do meio. Nós vemos o Chico, por exemplo, ele tinha lá a cachorrinha, os animais que ele tinha, ele falava ali com as formiguinhas e tal, tinha um amor extremo aos animais, tinha seus animais bichinhos e cuidava dos outros. Então, nós temos que buscar, assim, buscar o equilíbrio em todas as coisas, né? Fugir dos extremos e fazer uma e outra coisa, né? Ter um bichinho, amar os animais e também seguir os nossos compromissos, né? Olha, quem mandou mensagem pra gente pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp, você sabe aí qual é, não é? É o 0 operadora 11 996433827. Olha só que bonitinho. O Everton é ouvinte da FEAL. Obrigada, Everton, pelo seu carinho. Ele diz: juntamente com a Sofia, minha filha de 6 anos, que todos os dias almoça ouvindo o Jornal Nova Era antes de ir para a escola. Ela mandou um recadinho aqui, ela pediu para dizer que ama a Rádio Boa Nova. Obrigada, Sofia. Olha que linda. Que linda. Está lá nos acompanhando, almoçando para ir para a escola, é isso aí. Obrigada pelo seu carinho, viu? Sempre que puder, participe aqui conosco. Boa aula, né, para ela. Exatamente. Quem mandou mensagem aqui para nós também foi a Cíntia Barros, que disse que está compartilhando o Jornal Nova Era. Obrigada, querida. Cláudia Sanches também. E neste momento eu quero aproveitar para agradecer o sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Estamos aí, tanto no Manhã Boa Nova como no Jornal Nova Era, trazendo os nomes destes sócios que estão aqui conosco, colaborando. O Luiz Correia da Silva é sócio desde 2002, muito obrigada, Luiz. O Valdir Rotondo, também, desde 2002. Tanto o Valdir Rotondo como o Luiz Correia da Silva, sócios desde 2002. Muito obrigada, viu?
Sócios recentes, a Andréia Teixeira do Nascimento e a Silvia Dose Nunes. Andréia Teixeira do Nascimento e Silvia Dose Nunes, sócias desde o ano passado, 2018. Muito obrigada por colaborarem conosco. Desta forma, nós conseguimos colocar a nossa candeia sempre num ponto mais alto e fazer com que muitas pessoas aí pelo mundo afora consigam acompanhar a programação da Rede Boa Nova de Rádio. E uma outra forma de nós agradecermos os sócios é realizando os nossos eventos, que está chegando. Hoje, dia 4 de abril, não este sábado agora, que é dia 6, no próximo sábado já temos o nosso encontro marcado, dia 13, o dia do nosso 17º Encontro Amigos da Boa Nova. Um dia de muita alegria. Já recebemos aí pelo nosso coordenador de produção, Júlio Sena, quais são as nossas tarefas que vamos realizar neste dia. Já estamos todos cientes de que vamos colocar este amor que falamos aqui no início do Jornal Nova Era, dessa matéria, colocar o amor no que realizamos e certamente, acreditem, nós temos essa condição de chegar ali naquela troca de olhares, no abraço, estarmos disponíveis para tirar uma foto, porque não, as pessoas adoram tirar selfie com a gente, estaremos lá organizando, fazendo de tudo para que este dia 13 de abril seja um dia realmente de muita oportunidade de conhecimento e confraternização. Vamos ter o tema... O tema nosso é Cura e Libertação com Cristo Consolador. Este é o tema. Cura e Libertação com Cristo. Teremos Severino Celestino, José Medrado, José Carlos De Luca, Adão Nonato, João Lourenço Navarras. Teremos a irmã Eliana Santos e também Ercília Zilli. Além dos nossos cantantes, que é o Alan Vilches e também o Moacir Camargo, um espetáculo teatral que está sendo ensaiado aqui nos nossos estúdios, o pessoal ali preparando com todo amor, colocando amor nisso que fazemos para entregar para você no dia 13, mas que possamos entregar, você tem que estar lá. Adquira seu ingresso. O nosso telefone é o 24583214 para você adquirir o seu ingresso e estar conosco. 17º Encontro Amigos da Boa Nova, aqui a turma da mesa toda vai estar lá. Carlos, o Reinaldo e a Isildinha, estaremos lá todos, né? Se Deus quiser. Todos colocando amor aí, porque as pessoas vão lá para nos conhecer, eles vão ter lá um crachazinho escrito o nominho deles para você, olha, você é o fulano, você é assim, para receber que todos nós aqui esperamos. Dia 13 de abril, nosso encontro marcado então. Falando sobre Clube Amigos da Boa Nova, falando sobre o nosso encontro, gente, olha, o José Damião, ele tem um recadinho para passar para a gente, porque o boleto bancário, aquele que você que ainda opta por fazer a doação por boleto bancário, ele mudou. Então, muitas pessoas estavam recebendo um boleto com um formato diferente e estavam ignorando, deixando ali, olha, eu vou jogar, não é meu, mas é o boleto, sim, é do Bradesco. O Damião vai contar mais detalhes para a gente. Olá, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. Desde março, o correspondente é o Bradesco. Lembre-se sempre de conferir o beneficiário do boleto bancário. No caso, Fundação Espírita André Luiz, CNPJ 65080.616/1000, ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Então, mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E a gente sabe, né? Toda mudança é para melhor, mas... caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 97261 0272, 97261 0272 ou o e-mail do clube, Clube Amigos da Boa Nova, tudo junto, clubeamigosdaboanova.com.br. É isso aí, José Damião mandando aqui a sua mensagem, falando a respeito da mudança e da cara do boleto. Para você que faz a sua doação pelo boleto, boleto mudou então, fique atento,
continua a sua participação, a sua doação chega para nós, desde que você saiba que este boleto é seu, tá? Está escrito lá, Fundação Espírita André Luiz, e tem o nosso CNPJ. Gratidão pela sua colaboração conosco. Já aproveito aqui para agradecer a nossa equipe técnica, que é o Marcos Magrini, saiu há pouquinho, agora o Jefferson Carvalho, Jefferson Silva e Boris Marcel ali conosco, nos permitindo chegar com voz e imagem até você. Trazer aqui para você que está na sintonia um Fique Sabendo, resumo das notícias dos principais jornais do país. O ministro Toffoli retirou da pauta do STF o julgamento sobre as prisões após segunda instância. A Ordem dos Advogados do Brasil, autora da ação, argumentou que precisava analisar melhor o tema. Julgamento foi marcado para dezembro de 2018, com 5 meses de antecedência, mas agora não há uma nova data. Fique sabendo que, apesar de estudos mostrarem que radar diminui mortes por atropelamento, 1.000 pontos podem deixar de ter radar em rodovias federais até o mês de junho, após a suspensão das instalações. O plano de ampliar a rede para 8.000 pontos em 2005 foi barrado após ordem do presidente Bolsonaro, mas será revisto. Atualmente, 444 faixas são monitoradas nas estradas não concedidas à iniciativa privada, contra 4.862 em julho do ano passado, segundo dados do DENIT. Fique sabendo que lista suja do trabalho escravo do Ministério da Economia traz 48 novos empregadores que não tratam aí o funcionário com amor, né, que é o nosso tema de hoje. A maioria das empresas autuadas são oficinas de costura, confecções, fazendas e canteiros de obras. Fique sabendo que em audiência do CCJ da Câmara, o ministro Paulo Guedes diz que o governo gasta 10 vezes mais com a Previdência do que com a educação. Fique sabendo ainda que a ONU lança um site para facilitar a contratação de refugiados que vivem no Brasil. Olha só que notícia boa. Então, as pessoas que querem contratar estes refugiados, essas empresas já podem fazer isso. Tem um site específico da ONU, que é o empresascomrefugiados.com.br. Olha só, o endereço empresascomrefugiados.com.br. Este é o site para facilitar aí a contratação de refugiados que vivem no Brasil e que não são poucos, né? São muitas as pessoas. Vocês querem fazer algum comentário sobre algumas notícias ou vamos seguindo? Eu gostaria de fazer rapidinho, em breve. Vamos lá. Acho que dos radares tem que ser revisto mesmo. Acho que tudo que é em prol da segurança, tanto do condutor quanto dos pedestres, não pode ser analisado dessa forma, retirar. É vida, né? Você está falando sobre perdas de vida. Acho que isso aí não é negociável. Talvez falte uma passarela, falte outros recursos para depois sim eliminar os radares e não simplesmente não implementar o radar por, sei lá, qualquer motivo, né? E essa dos refugiados também é muito interessante, que já é um movimento, já faz uns 2 anos, de muitos sírios, muito pessoal da África que é contratado através de diversas ONGs e diversos canais de trabalho, e eles vêm com amor para trabalhar. A gente está falando tanto de amor, né? Eles vêm com... Tem um apego material, necessidade, mas eles têm um amor que às vezes nós brasileiros não temos. E aí quando a gente vê o sucesso deles, fala, poxa, eu podia estar fazendo o mesmo, né? Então, repensa até na sua forma de trabalhar, como nossos irmãos aí que vêm de outros países, outras culturas, se dedicam ao nosso Brasil. Uma coisa que eu também acho interessante, quando você fala do radar, eu acho correto que a gente não pode deixar as coisas acontecerem, né? Mas uma coisa que eu acho que falta também é conscientização das pessoas. Por quê? Porque a gente vê quem anda muito na estrada, e a gente anda bastante em estrada, eles sabem todos os lugares que tem o radar. E quando tem radar, eu não sei como é que chama, avulso, que está lá, que não é aquele... Móvel, isso. Quando tem, eles reclamam do móvel porque eles não sabem onde está. Né? E que a gente não precisaria saber onde está o radar se nós seguíssemos as regras, né? E é interessante que já aconteceu isso de nós estarmos andando na estrada e o carro ultrapassa a gente, né? Ultrapassa numa velocidade absurda, aí quando ele chega no radar, ele breca. Que ele pode causar um acidente gravíssimo, porque se tiver alguém que está acompanhando mais ou menos essa velocidade, vai entrar na traseira dele, né? Então, eu acho que a gente precisa não só, né, colocar os radares nos lugares adequados, também não fazer golpe nos motoristas, porque meu marido recebeu uma multa em que ele tinha que virar à direita e
radar Tava pega bem ele ali, a um lugar que ele... Como que ele vira direita? Tem bastante casos assim. Né? Você tem um espaço que você pode entrar na Conversão. fila na conversão. pista do ônibus, né? E ele tomou uma multa num lugar que ele poderia fazer essa conversão, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que cobrar mesmo das autoridades para fazer a coisa certa, mas ao mesmo tempo cobrar dos motoristas irresponsáveis educação, né? Isso. Porque eles não são educados. Não, concordo plenamente e acrescento ainda que o executivo não pode fazer as pegadinhas. Assim, você vem numa pista, está ali 80 por hora. Aí você vira, você dá de encontro com uma placa de 40 e o radar do lado. Né? Isso é pegadinha para fazer caixa. Né? Então, ambos os extremos e tal tem que ser recortados e tal. O executivo não pode agir dessa forma para que as multas sejam formação de caixa ali para orçamento. E os motoristas têm N coisas aí. Que é demais, né? Em São Paulo, capital, só em 2018 foi 1,6 bilhões de reais em multa por causa de radares. São Paulo, capital, não estou falando fora o país, outros estados, outras estradas. A gente está falando só de uma cidade bem movimentada por causa disso. Você está na marginal a 70, uma curva, 50 e tem um radar. Então, e que eu aprendi quando eu fiz o curso para tirar a minha habilitação, ela dizia que não podia, numa mesma via, ter duas velocidades. Eu não sei se essa lei mudou. A não ser que fosse escola, hospital, mas é para um trecho que tem um aviso prévio, né? Tipo, escola 100 metros, você sabe que ali é 100 metros. Sim, mas não, você vira, mudou. Ou então, de repente, muda a velocidade. Tem muita coisa para ser revista, Muita né? coisa, Claro que nós temos que ter a nossa... nos conhecer. Nós somos bons motoristas? Ou somos bons pedestres? Porque também tem pedestre que abusa. Né? Parece que a pessoa sai de casa com aquela faixa de travessia na bolsa, né? Eu vou jogar a faixa aqui, vou atravessar onde eu quiser. Quase que eu acertei uma dessa ali no Barra Funda, viu? É verdade. Essa faixa aí? Eu cansei. Eles atravessam. Eles correm muito risco, porque às vezes não dá para o motorista parar. Porque você não está esperando que alguém vai entrar na frente do seu carro, né? Sim, é quase suicídio. É lei. Suicídio. Eu chamo de suicídio assistido, né? Não é? Nós temos que ter esse cuidado, né? Sermos bons motoristas, sermos bons pedestres, porque tem uma frase de uma rádio, acho que é a Band que fala, né? Que somos todos pedestres, né? Antes de você entrar no carro e ser ali o motorista, você é um pedestre também. Então temos que ter essa nossa consciência de fazer ao outro que a gente gostaria que fizesse para nós, né? Vamos ter cuidado ao atravessar, vamos observar, olha, eu estou naquela faixa onde a pessoa tem que parar, bacana. Se não, tem o semáforo ali para o pedestre, vou observar. Se for realmente para eu passar, eu passo. E quando eu estiver dirigindo, me transportando através de um veículo, uma moto, seja qual for o meio de transporte, ter o cuidado, o amor também para com o outro. Pois é. Isso é muito pedestre, importante. Motorista e administrador de trânsito. Também tem que ser muito... E temos que lembrar uma coisa que está acontecendo muito aqui em São Paulo, capital, que também é até tema de discussão, são os ciclistas, né? Isso. O pessoal acha que ciclista pode atropelar que não acontece nada. Mas e os que andam fora daquela... né? Ele anda fora da... Mas tem locais que não tem, né? Não, mas por exemplo, na Avenida Santos Dumont, em Santana, tem a tal da ciclovia, mas ele anda na direita aqui da avenida. Voltamos para educação de novo, né? Então, aí, meu filho, por que você está aqui se você podia estar ali na outra, com mais segurança? Né? Então... Por exemplo, eu tenho essa consciência de que eu não vou chegar nem perto dele, porque eu não quero confusão para minha vida, né? Mas quantos motoristas... E ele tem direito de andar também, né? Na bicicleta dele ali, tranquilinho. Mas ele está no lugar que para ele é risco. Lugar errado, para ele é risco. Exatamente. É interessante, né? Essa questão assim da civilidade urbana. Às vezes nós vemos em outros países fora que nem tem uma predominância assim cristã, né? Porque isso significa alguma coisa, a pessoa ser cristã, o Brasil, 2/3 aí do Brasil se manifesta, se expressa como cristão, e às vezes nós vemos países assim que nem tem uma tradição cristã que exige, né, um comportamento ético, moral. Nós vemos suas, assim, civilidade, organização, limpeza, que nós olhamos aquilo e ficamos ali,
né? Como que eles conseguem? Como que chegaram no nível assim de Pois é. educação, de respeito? É impressionante, né? E nós estamos na idade da pedra ainda para nos... Acho que a gente não pode confundir moralidade com fé, né? São coisas aí que são distintas. Se você ser moral, não precisa ser, coincidentemente, cristão ou ter fé. Quantos ateus aí que respeitam muito mais leis que nós aí que nos dizemos cristãos aí no dia a dia? Ia ser uma encrenca filosófica, assim, para fazer um Você especial quer só confusão no final do jornal, é isso, né? Olha, eu quero trazer aqui para você que está nos acompanhando, você que está em Sorocaba, como diria a minha amiga Deusa Samoa, alô, alô, Sorocaba. Olha, adesão ao Educafeira se encerra na próxima sexta-feira. Uma notícia aí para você que está em Sorocaba. O projeto Educafeira consiste em fornecer orientação nutricional dentro do programa Feira Amiga, com diversas ações desenvolvidas pelas seções Alimentação Escolar, Agricultura e Abastecimento e de feiras e mercados, com o objetivo de orientar e conscientizar as pessoas sobre a importância de uma alimentação balanceada e saudável. Olha só que interessante. Lá em Sorocaba, então, até sexta-feira, amanhã, né? Amanhã já é sexta-feira, dia 5, você tem a oportunidade aí de conhecer a Educafeira, onde coloca aí uma orientação nutricional para as pessoas que estão participando. Tais orientações colaboram com a economia doméstica, com a participação dos feirantes nos programas para que haja, por meio de um projeto, consumos de frutas, verduras e legumes à população e também à culinária. Porque nós, enquanto pessoas que estamos ali em casa, agora homem e mulher cuidam, né, da questão doméstica. Você sabe que você vai à feira, compra alguma coisa ali para você se nutrir durante a semana, tem que saber o que você está levando para casa, de que forma aproveitar bem aquele alimento, aquele legume. E essas informações que estão sendo passadas para os nossos amigos aí de Sorocaba, faz sentido, hein? Muito nos bom, dias de né? hoje, Muito né? bom, eu acho importantíssimo. Isso hoje nós estamos falando só de amor ao trabalho, isso é muito bom, né? É um trabalho extraordinário de orientação. Verdade. Quantas pessoas que não sabem, né, fazer esse controle nutricional em casa, né? E comem muito mais proteínas do que outro tipo de alimento, ou então só comem carboidrato. Sim, esquece né? das leguminosas. Isso, então, isso é muito bom. É extraordinário, fabuloso. Acho que a única ressalva que tem que ser feita agora, fazer um momento crítica, né? É que o pessoal hoje em dia que trabalha muito com essas feiras de orgânico pegam esse modismo de orgânico para poder cobrar mais caro, né? Então acho que assim, nos ajude a te ajudar, né, também. A gente quer comer correto, mas não use isso para se aproveitar da boa vontade, né? Nós sabemos que o orgânico ele tem um custo maior, porque o trabalho em se plantar sem agrotóxico, ele acaba encarecendo, né, para o produtor. Mas se existe a possibilidade de você diminuir um pouquinho esse valor para a gente poder se apropriar deste alimento tão saudável e todo mundo ter acesso, é melhor, não é? Daí fica bom para quem está oferecendo e para quem aqui está também porque tendo. Aí fica na lei de oferta e procura, né? Se tiver mais procura, os que não usam desse artifício de ser um produto natural vão ter que dar conta disso. Então tudo vai melhorar, né? E fazendo uma extensão assim com o tema amor também, e nós falamos de hortifrutas e tal, eu recordei daquele livro Ave Cristo, em que tem lá a irmã Marinho, né, que ela estava lá no local e tinha aquela horta espetacular, e o pai dela, Romano, quando chegou, fala assim: nossa, mas que horta esplendorosa, o que vocês fazem aqui? Qual que é a técnica? A técnica é o amor. Nós respeitamos todos, respeitamos a terra, respeitamos os animais, e a natureza responde, né, dessa forma assim tão bela e esplendorosa, né? Verdade. É interação com a natureza, né? É porque, olha, tem um ditado que diz assim: Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, a natureza nunca. Então, se você não tratá-la bem, ela devolve de acordo com como ela recebe, né? Então é isso, né? Olha, no Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje, dia 4 de abril de 2019, nós alinhavamos um tema com o outro, mas falando sobre o amor, né? O amor ao próximo, dentro do ambiente de trabalho, o amor ao próximo das nossas relações aí, enquanto pedestres, enquanto motoristas, enquanto cidadãos. Estamos aí caminhando aí por esta estrada, todos espíritos experimentando as nossas questões
na matéria para evolução. Então vamos observar o que estamos aí fazendo com tudo isso. Deixa eu só trazer aqui rapidamente, a Célia Cristina disse assim: boa tarde, amigos. Hoje mesmo eu falei que se eu pudesse teria mais filhos. Tenho 2, um de 13 e um de 9. O caçula é autista leve. Se desenvolve muito bem, graças a Deus. Meu mundo é azul. Beijos para vocês. Ela que está na Vila Formosa, Célia Cristina. Linda. Beijo para você e para os seus filhos. E que vocês continuem aí nesta relação de amor que certamente existe. Agradecer ao Reinaldo, ao Carlos, à Isilda. Obrigada, viu? Nós é que agradecemos. Acho que hoje o dia vai ser melhor, porque a gente só falou de coisa boa, né? Assim, isso é muito bom, né? Sim. Beijo, abração a todos os amigos que nos acompanham. Já que a gente está falando de amor, né? Um beijo carinhoso para todo mundo, uma boa tarde e até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Agradecer a equipe técnica que sempre nos apoia aqui, o Jefferson agora conosco, o Silvio Carvalho. Hoje essa dupla a gente tem a partir do 12h30, Jefferson Silva e Jefferson Carvalho, Boris Maciel, Marcos Magrini, que estava aí no início, e a Fernanda Lima chegando daqui a pouco. Eu, Guiomar Santana, volto amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era.